Bom dia, igreja. Graça, paz e feliz sábado. Nesta manhã, o título da ministração é O Pior Inimigo do Homem. Vocês sabem qual é? Satanás. E como vencer? Esse título, ele é um livro do grande conflito. E eu quis colocar esse título. O capítulo é o 30. E como eu cheguei até aqui? Após um tempo atrás, a pastora trouxe uma pregação sobre o dirigente do mundo, mas ele também dirigia a vida dos cristãos. E após aquela ministração, aquele dia eu fiquei meditando sobre isso. Na segunda ou durante a semana, não me lembro, eu fui ver novamente aquela pregação. E ela deu um recado que tinha duas coisas para a gente assistir. Uma era para ler e a outra era para ouvir. E eu ouvi várias e várias vezes a redenção, que foi o livro que ela colocou. E cada momento que eu lia, eu fazia uma pergunta para o Senhor. Cada momento eu ia fazendo uma pergunta para o Senhor. E eu falei, Senhor, eu não posso e eu não quero ser dirigente de Satanás. Eu não quero que Satanás dirija a minha vida. Porque ela falou assim, né, que nós deveríamos orar assim. E foi então onde que eu caí nesse capítulo, da grande controvérsia. E eu achei que foi como o Senhor falando assim, olha, eu vou te mostrar como você pode vencer. Como o diabo não pode dominar a tua vida. E foi isso que aconteceu, irmãos. Nesse tempo que nós estamos vivendo, o diabo ele trabalha muito, muito mesmo. E eu disse para o Senhor, falei, eu queria ver na prática, porque eu li várias vezes esse capítulo, junto com redenção, eu ficava lendo várias vezes, eu falei, Senhor, agora eu preciso na prática. Eu preciso que o Senhor me mostre. E o Senhor foi me mostrando, através da minha vida, através das situações da minha casa, ou fora também, o Senhor foi mostrando, tá vendo? Olha aí como o diabo engana, olha aí como o diabo faz. E nós precisamos, muito, muito mesmo, entender e compreender isso. E uma coisa que mais me chamou a atenção, de todas as vezes que eu li o livro Redenção, foi algo que a Eva fez. Lá no livro, nos primeiros parágrafos ali, a Ellen White escreve que a Eva, ela se afastou do seu marido. E eu fiquei meditando aquilo várias vezes. E aí o Senhor foi ministrando ao meu coração. Qual é a representação? Quem é a representação do marido da igreja? Jesus. Naquele momento que Eva foi se afastando do seu marido, e ela não foi percebendo, até então que ela chegou na árvore. E naquele momento, ela tendo todo o poder em Cristo que ela tinha, mas como ela estava totalmente distante, ela não conseguiu usar essa força. E é isso que acontece conosco, irmãos. Nós estamos dentro da igreja, nós estamos orando, nós estamos vendo as pregações que são colocadas, nós até lemos a Bíblia, mas se você não estiver totalmente perto, que foi o que foi falado, uma comunhão real e verdadeira com Cristo, nós não vamos conseguir, porque Ele tem muito poder. E aí a Ellen White diz que Jesus, Ele deseja que o seu povo estude sobre quem é o inimigo. Por quê? Porque quando um soldado, quando vão guerrear cidades contra cidades, nações contra nações, eles não vão de qualquer jeito. A primeira coisa que eles fazem é estudar os seus inimigos. E ele vai saber qual é a fraqueza, qual é a dificuldade, o que aquele povo precisa, o que aquele povo mais necessita, qual é o recurso do ganho
para que então eles comecem a atacar. E sabe o que acontece com a igreja? A igreja descarta isso. A igreja descarta que Satanás tem muita sabedoria. E tem muita facilidade, porque hoje já se fazem 6.000 anos de poder enganar o ser humano. Porque, primeiramente, sabe quem Satanás enganou? Foram os anjos. E sabe onde os anjos estavam? No céu. E Satanás conseguiu isso. E após isso, ele então vai para o ser humano. E o ser humano, que também vivia num lugar maravilhoso, não tinha pecado, também ele conseguiu enganar. Você acha, se nós ficarmos distante, um dia quer que seja das nossas vidas, distante de Jesus, você acha que nós vamos conseguir? Nós não vamos. E o diabo vai enganando. E o diabo vai trazendo as suas palavras. E nós vamos nos encantando, porque foi isso que aconteceu com ela. Nós começamos a conversar com Satanás, isso mesmo. Nossa, eu não tenho capacidade. Nossa, olha que situação difícil. Nossa, olha que vontade de desistir. E o diabo, isso mesmo. Desiste. Então, irmãos, nós precisamos entender e compreender isso. Em Gênesis, pode abrir a tua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3. Gênesis, no capítulo 3. A página 23. Não vou ler todo, nós vamos ver só o versículo 15. Porque nesse momento aqui, então, Deus vai começar a dar a sentença das consequências de seus pecados. Porque ele aparece para Adão, e Adão, ele esconde, porque ele estava nu, estava com vergonha. Porque a veste da justiça tinha caído dele. Então ele se esconde disso, e nesse momento ele ouve a voz, então ele dá ali um jeito, e Deus aparece e fala, eu me escondi porque eu estava nu. E aí Deus fala, mas como você sabe que você estava nu? E aí ele começa então, porque a mulher que o Senhor me deste, ela me deu o fruto. E assim a Eva foi também para você, mas a serpente, ela que me fez não. Então o Senhor começa dando a sentença, e nós vamos ler a partir do 15, que esse é o importante para nós. E ele dá a sentença então para a serpente, animal, e aí no versículo 15 ele diz assim, que essa sentença era para Satanás. E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E ela, a semente, ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Neste momento, então, Deus diz o que aconteceria com Satanás. Ele começa, então, ali começa a primeira profecia da vinda de Jesus. E foi neste momento que Satanás percebeu que ele não poderia nos enganar para sempre. Pode deixar assim, não aparece? O pessoal lá atrás. Vocês estão conseguindo ver? Quando Satanás ouviu a declaração de que existiria inimizade entre ele e a mulher, e entre a sua semente e a semente dela, compreendeu que os seus esforços para depravar a natureza humana seriam interrompidos. Que por algum meio o homem seria habilitado a resistir ao seu poder. Quem teve essa compreensão? Satanás.
Naquele momento, Satanás viu que o esforço que ele fez para que o homem tivesse a natureza humana cair, para que a natureza humana tivesse caído, e ele poderia vencer, mas ele sabia que naquele momento o homem teria habilidade a resistir ao seu poder. E por quê? Eu achei tão tremendo, aí eu consigo compreender alguns versículos que a gente fala, está ali na Bíblia, a gente até fala muitas vezes, resistir ao diabo. E o que vai acontecer? E ele vai fugir de você. É você que vai ficar ali se esforçando, se matando e se sacrificando para que o diabo foge de você? Ou é você resistir a ele? E ele sabe que quando você resiste, quando você obedece a Deus, ele tem que fugir da tua vida. Para o homem, a primeira indicação de redenção foi dada na sentença pronunciada sobre Satanás no jardim. Esta sentença, proferida aos ouvidos dos nossos primeiros pais, foi para eles uma promessa. Então Adão, naquele momento, compreendeu e foi se passando de geração em geração essa promessa maravilhosa. Ao mesmo tempo em que predizia guerra entre o homem e Satanás, declarava que o poder do grande adversário finalmente seria virado. Neste momento, haveria sim uma guerra, mas ele saberia, e ele sabe, que não pode vencer a tua vida. Por isso que ele trabalha tanto. E muitas vezes tem vidas dentro da igreja, e eu estou falando dentro da igreja, amor de Cristo, que o diabo nem trabalha muito. Porque o diabo ele não está preocupado com aqueles que estão dentro da igreja, com aqueles que pregam a palavra de Deus. Mas sabe o que ele mais preocupa ele? É quando você fica perto de Jesus. Isso preocupa ele. Quando você está próximo de Jesus, quando você tem uma comunhão real e verdadeira com Cristo, isso faz com que ele invista muito forte na tua vida para te destruir, a minha e a tua vida. No Éden, o evangelho de um Salvador vindouro foi proclamado. Cristo foi revelado como Redentor da humanidade. Sabe, irmãos, nós olhamos muitas vezes para a cruz com um certo, ficou isso tão banal às vezes nas nossas vidas. Jesus morreu para nos salvar. Mas eu te convido você ler o livro da Ellen White, que eu não vou dizer os nomes, os títulos, mas o grande controvérsia, vocês lerem o capítulo 29, o 30, o 31 e o 32. E no 29 fala que Jesus não só morreu na cruz para nos salvar, mas ele morreu na cruz para que nós hoje pudéssemos mostrar para o diabo que nós podemos vencer o mal. Porque todas as vezes que eu faço a vontade do diabo, ele se coloca como vencedor. Por isso que Jesus passou o que passou, para que nós pudéssemos hoje, neste ano de 2023, diante de tantas coisas que é nos colocado para as jovens, para as crianças, para os adultos, para os homens, para as mulheres, nós podemos vencer. É a graça que Cristo implanta na alma, que cria no homem a inimizade contra Satanás. Então, se você não estiver recebendo essa graça, ele não tem preocupação com isso. Sem esta graça que converte, que quer converter, que muda de vida. Quando eu estou tendo a característica do caráter humano e eu recebo a graça, eu me converto e eu começo a aparecer com o meu mestre. E este poder renovador, o homem continuaria cativo de Satanás. Se nós não recebêssemos este poder, o diabo, todo o tempo, nós estaríamos presos ainda. O poder que Cristo comunica, a
habilita o homem a resistir ao tirano e usurpador. Por que então nós não vencemos? Por que então nós não temos a nossa mente não é a mente de Cristo? Porque todas as vezes o diabo vem com aquela cochicho dele e nós permitimos isso. Nós temos esse poder, igreja. Em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. O diabo não pode mais nos vencer. O diabo não pode mais agir como ele tem agido dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa, dos nossos filhos. Nós temos que tomar posse daquilo que Cristo fez, daquilo que é vivo hoje. Satanás reúne todas as forças e lança todo o seu poder ao combate. Por que não encontra ele maior resistência? Porque o diabo ele investe. Por que ele não recebe, ele não encontra isso? Porque estão os soldados de Cristo tão adormecidos e tão indiferentes. Aparece uma situação, irmãos, o diabo, ele ouve as nossas orações. E o diabo também responde às nossas orações. Se nós não estivermos muito próximos, nós não vamos conseguir. E muitas vezes, conforme nós vamos caminhando, as respostas de Satanás das nossas orações são muito semelhantes à de Cristo. Não é igual à de Cristo, mas precisamos ter um discernimento. E nós temos que pedir isso. Porque o mundo espiritual, carnalmente, nós não conseguimos entender e compreender. Precisamos de ter o discernimento de Deus, de Cristo, que isso é um dom. Que isso é um dom. E também a sabedoria. Porque vendo aquela situação, você tendo sabedoria para aplicar de uma forma correta. Por que se revelam tantas indiferenças? Porque tem tão pouca comunhão real com Cristo. Porque são tão destituídos de seu poder, de seu espírito. O pecado não é para eles, para nós seres humanos, repulsivo, repugnante, como era para o seu mestre. A palavra de Deus diz que todas as coisas, nós vamos ler isso, em todas as coisas Jesus foi tentado. Mas ele tinha uma repulsa pelo pecado. Tinha nojo do pecado. Não enfrentam como o fez Cristo. Cristo venceu. Cristo lutava. Cristo ia à frente disso. E nós não fazemos isso. Com decisiva e determinada resistência. Não compreendem a excessiva maldade e malignidade do pecado. Estão cegos tanto a respeito do caráter, isso quer dizer, eu estou bem assim. Não é tanto assim. E com isso nós vamos cegando e o diabo vai dominando. Como do poder do príncipe das trevas. O diabo tem poder, mas ele tem poder lá fora, aqui dentro ele não tem. Se você tem a brecha, porque ele trabalha assim. Ele trabalha com brechas, ele trabalha com legalidade. E assim ele domina através das brechas da legalidade das nossas vidas. Por isso que é necessário fechá-las. Não podemos deixar aberto. Não podemos ter um pensamento e falar, nossa, eu estou pensando isso. Não! Olha, Deus, eu estou pensando mal. Tira esse pensamento de mim. Porque se você deixar esse pensamento reinar dentro da tua mente, vai se tornar uma ação. Satanás assaltou a Cristo com as suas mais violentas e sutis tentações. Mas foi repudiado em cada conflito. Aquelas batalhas foram travadas em nosso favor. Aquelas vitórias nos tornam possível vencer. Cristo dará força a todos os que a busquem. Você tem buscado essa vitória? Você tem buscado este poder para vencer o mal? Nenhum homem pode ser vencido por Satanás sem o seu próprio consentimento. O tentador não tem poder para controlar a vontade,
ou de forçar a alma a pecar. Pode afligir, mas não contaminar. Ele não tem poder para isso, irmãos. Nós que damos isso para ele, porque ele não tem esse poder de te controlar, forçar a alma a fazer o pecado, ele não tem isso. Ele tenta, mas isso está dentro de nós recebermos essa força, queremos usar essa força. Ele pode causar agonia, mas não corrupção. O fato de que Cristo venceu deveria inspirar os seus seguidores. Jesus, quando ele veio na terra, ele sofreu, ele padeceu, ele teve muitas guerras, assim como eu e você tem. E ele venceu, e isso deve ser a nossa inspiração todos os dias. Com coragem para lutar, com toda a força a batalha contra o pecado e Satanás. Abra a tua Bíblia agora para nós terminarmos. Hebreus. A página é 1427. Hebreus capítulo 2. Nós vamos ver o versículo 17. Amém? Versículo 17 diz assim: por isso, em todas as coisas, convinha, quer dizer, que era necessário que fosse feito semelhante aos seus irmãos. Isso está falando de Jesus. Para que fosse um sumo sacerdote, misericordioso e fiel em todas as coisas que pertencem a Deus, para operar a reconciliação por causa dos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sofreu, sendo tentado, ele pode, é agora, neste momento, socorrer aos que são tentados. E nós vamos cantar o poder para vencer. Você tem e eu tenho este poder em Cristo Jesus. Mas nós não podemos separar do nosso mestre. Nós não podemos, porque esse poder está disponível a todos aqueles que clamam, a todos aqueles que buscam. Se você pedir, você vai receber. Eu vou dar um breve testemunho. Eu pedi para o Senhor, falei, Senhor, eu preciso da prática, porque eu já li muito, mas agora eu preciso entender isso. E Jesus não falou isso para mim, mas hoje eu posso dizer, como falando assim, então eu vou te mostrar. E diante de tantas lutas, de tantas guerras, irmãos, que eu venho enfrentando, eu fui tomada de um desânimo, de um cansaço muito grande. E eu não tinha forças mais para orar. E eu tinha que pedir socorro para Jesus, para que eu pudesse levantar da cama e fazer o que eu tinha para fazer. E eu tinha o entendimento do que estava acontecendo. Então eu comecei a falar, Jesus, me socorre. Porque o diabo está me sucumbindo. E eu preciso vencer, eu quero entender isso. Eu falava na minha mente, eu preciso entender, eu quero isso. Porque a tua palavra diz que eu posso todas as coisas. O Senhor fala, eu vi lá no livro que o Senhor está disponível para mim. E eu preciso, mas parece que eu não estou aguentando. Irmãos, eu senti a opressão. E eu comecei a falar, Jesus, socorro, socorro, socorro. E eu desanimei de orar pela minha casa, desanimei de orar pelos meus filhos, desanimei de orar pelos inimigos que trabalham na vida dos meus filhos, do meu filho. E aí eu falei, Senhor, eu não vou conseguir. Porque eu não estou aguentando mais isso. E sabe o que Deus fez, irmãos? Jesus é muito maravilhoso, você precisa estar próximo. Ele manda então, lá da não sei das onde, lá como chama a cidade? Capitólio. Lá de Capitólio. Manda um rapaz chamado Leonardo. E eu não conseguia entender isso. Eu falei assim, naquele momento eu sentada naquele sofá, olhando aquele rapaz,
falando, ele não estava conversando comigo, ele estava conversando com os pastores. Deus falou assim: eu quero que você sinta. Eu estou te mandando o teu socorro. Eu estou te mandando a tua força para você sair da onde você está. E ele conversando, eu entendendo, irmãos, eu estava tendo completamente o discernimento do que estava acontecendo comigo. Não era uma coisa que estava sem eu ter o entendimento, eu estava entendendo. E naquele momento, quando eu tive a oportunidade, Deus me deu a oportunidade, eu falei: eu quero poder cuidar deste menino, não cuidar no sentido de próximo, mas eu quero fazer algo, como se fosse para o meu filho. E o Senhor me deu essa oportunidade. E eu achei que eu tinha perdido. Porque durante a semana eu fiz essa oração. Eu falei: Senhor, nossa, como eu queria ter a oportunidade de poder servir, de poder fazer algo assim para consolar o meu coração. E aí a pastora conversou com a Jana conversou comigo a respeito de se eu poderia estar ali ajudando no almoço. Eu falei: lógico que eu vou. E quando perdeu isso, eu falei: nossa, será que parece que acabou? E o Senhor é muito maravilhoso. Porque eu não fui ajudar, mas eu fui recebê-lo na minha casa. E vocês não sabem o quanto isso foi para a minha vida uma força. Eu entendo essa força. E você também pode entender. Jesus vai trabalhar de maneiras diferentes. Mas se você tiver um coração sincero, e eu recebi aquele rapaz, não só ele, mas todos, porque Deus falou assim: olha como Deus é maravilhoso, eu não faço em pequena quantidade, mas eu faço em grande. E eu recebi aquele garoto, aquele moço, na minha casa, como se eu estivesse recebendo o meu filho. E sabe quando diz a palavra, quando Jesus fala: aqueles que estão comigo, que são a minha mãe, que são os meus irmãos, eu pude entender isso, irmãos. E daquele dia em diante, daquela semana em diante, o Senhor foi mostrando, aí eu fui lembrando, né, o que eu tinha lido no livro. Eu ia lá e lia novamente. O que é esse poder? E ele está disponível, irmãos, para mim e para você. Mas nós precisamos levantar, nós precisamos buscar, nós precisamos reagir. Nós estamos aí numa grande batalha, que o Senhor está nos dando a oportunidade. E nós não podemos, porque o diabo vai trabalhar com desânimo, com cansaço. Mas nós precisamos entender quem é Jesus. Porque Ele pode te dar a vitória, assim como Ele deu para a minha vida pessoal. De que naquele momento, irmãos, eu sabia o que Deus estava fazendo. E eu sei o que Deus está fazendo. E eu sei que no tempo determinado dele, para a minha vida, eu receberei. Você crê nisso? Você crê nesse Deus? Você tem deixado de desenvolver a tua fé? Então que você levante neste momento e cante: eu quero receber esse poder. Eu desejo receber esse poder para vencer qualquer tipo de batalha que está à minha frente. Amém?